Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech, sejam bem-vindos ao canal. Antes de começarmos o procedimento, aquele protocolo padrão para fortalecer o nosso trabalho, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nos acompanhar no Instagram, certo? Então vamos lá para a aparelho em questão. É um celular da Asus, certo? O cliente relata que o celular desligou e não funciona mais, né? Mas no checklist de entrada aqui foi verificado, né, que o celular carregava, ele reconhece no computador em modo fast boot, então a gente sabe que o celular está ligando, né? É um celular que não foi molhado, né, não tem nenhuma questão relacionada à oxidação. E a pessoa responsável verificou que o celular tinha uma imagem de fundo. Isso é bem característico quando a gente tem um problema de backlight no celular, certo? Então o aparelho ele tem um display LCD, então tem backlight. Outras tecnologias como o LED não tem backlight, certo? Funciona de outra forma. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o comportamento do aparelho, né? Então tá o gerenciador de dispositivos, a gente já pode ver que ele é reconhecido no computador, certo? Então quando conecta aqui, olha, ele é reconhecido no computador. Tá aqui, certo? Então vamos lá, então a gente já sabe que ele é reconhecido no computador em modo fast boot, então essa é uma das informações que a gente sabe que o aparelho está ligando. Outra forma de verificar também é analisar se o aparelho está carregando. Então a gente conecta lá no carregador. Bateria desconectada, conectei a bateria. Então, ele tem um LED vermelho aqui, né, que provavelmente indica que o celular está carregando, está com a bateria baixa, alguma coisa assim. Então, lá carregando, né, com quase 1 ampere, certo? Talvez o aparelho esteja quase completo aí, não tem imagem. Então, assim, no checklist de entrada foi verificado imagens de fundo. E quando eu peguei hoje o aparelho para fazer o processo de manutenção, né, de acordo com o que foi passado lá no checklist de entrada, o celular já não tinha mais imagem de fundo. E por que ele não tem mais imagem de fundo? Aí a gente vai analisar isso agora. Não tem esquema elétrico para esse aparelho, mas tem no Born Schematic o Hardware Solution, né? Então ele mostra ali onde que é onde seria o pad do backlight. Então eu vou apresentar aqui no Born para vocês verem como é que é. Então tá aí, certo? Essa é outra coisa a ser ressaltada, né, pessoal? Que a questão dessas ferramentas ela é muito importante para o manutentor. Xingzal, ZXW, Born Schematic, entre outras ferramentas, né? Eu só tenho as que eu acabei de citar. Porque cada ferramenta vai trabalhar de uma forma, tem um certo suporte. Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem um circuito boost converter, né? Então aqui tem um indutor, né, que vai fazer o papel de elevar a tensão. Aqui tem o diodo. Normalmente tem um capacitor, eu procurei esse capacitor após o diodo e eu não encontrei. Então provavelmente nesse aparelho não tem esse capacitor. Então o que costuma ocorrer? Costuma danificar esse capacitor ou dar algum problema aqui no indutor. Ou até o próprio PMI que também está problemático. De qualquer forma, né, esse capacitor ele é uma problemática aqui na nossa análise, né? Porque vocês já vão ver por que é uma problemática. Esse capacitor é porque é um capacitor normalmente padrão que se encontra. Então eu coloquei o multímetro aqui em continuidade, certo? E pelo som a gente vai poder verificar como é que está a condição. Então essa linha aqui é a linha de backlight. Certo? Se a gente olhar lá no esquema, né? Então é exatamente essa linha aqui, ó. Exatamente esse ponto. Exatamente esse ponto aqui. Então a gente verifica a condução reversa. E ele acusa curto. Certo? Uma resistência bem baixinha ali, 10 ohms. Certo? E não era para ter uma condição dessa. E vamos ver o que está acontecendo então para ter esse curto. Porque se tivesse um capacitor, ok, a gente analisa ali sim, pode ter um curto. Mas como não tem capacitor, onde que estaria esse curto? Certo? Eu tenho uma placa sucata aqui também e eu posso fazer a procura desse capacitor nessa placa.
né? Eu acho que esse capacitor ele não está nessa região aqui de cima, e sim está aqui atrás, certo? Aí eu vou procurar esse capacitor. Aqui tem outra placa que está em melhor condição. Aliás, eu já vou procurar esse capacitor, porque esse capacitor ele é muito padrão e está muito estranha a questão de ter um curto. Porque como essa linha ela é interligada com a linha VPH, se tivesse um curto na VPH, esse aparelho não ligaria. Então, assim, tem que ter um capacitor depois desse diodo, e esse capacitor teria que estar em curto, né? Diodo em curto também isso não se desconsidera, porque ele não tem referência com terra. Então é isso, vamos seguir com o processo. Eu vou desmontar essa placa e irei verificar se eu acho o capacitor aqui desse lado. Então aqui tá a placa sucata, né? Aí eu vou soldar um fio para poder procurar do outro lado da placa. Nessa placa aqui não tem curto. Não tem curto e o valor de condução reversa é 365. Certo? Então, vamos dizer assim que está tudo certo, né? Pra gente poder fazer a procura. Então agora a gente começa a procura. Ele provavelmente vai estar na beirada da placa, se tiver. Mas assim, tem que ter, né? É bem atípico, porque eu nunca vi um que não tenha. Então tá aqui, ó. Os capacitores são esses daqui, ó. São 3. Então ele passa por esse conjunto de capacitores. Então assim, o boost converter ele precisa dos capacitores ali após o diodo, né, para estabilizar aquela tensão. No caso ele tem 3 capacitores, ó. E aqui é o filtro, né? Então são esses 3 capacitores e aqui é o filtro. Então vamos lá. Então provavelmente um desses capacitores está em curto. A gente vai ter que verificar quais são aqui na placa do cliente. Mas de qualquer forma, né, se esse capacitor ele entrou em curto, provavelmente o indutor dele, o diodo dele estão saturados, certo? Porque em algum momento ali, essa corrente ela excedeu, né? Se esse capacitor, por exemplo, não entrou em curto direto, né, ele foi apresentando fuga, alto consumo, então provavelmente esse indutor dele está saturado, o diodo está saturado. Então, assim, né, tem alguns colegas que falam, né, de substituir o bloco inteiro, e eu entendo, né, essa situação por conta dessa condição. Eu vou cortar aqui exatamente onde está o indutor. Então é isso, né, pessoal? Eu falei para vocês, né, e se a gente analisar aqui, olha a situação do indutor. O indutor ele tá com esse aspecto, né? Então assim, tem algo bem escurecido aqui, né? Provavelmente esse indutor ele tá saturado, certo? Por quê? Porque a gente tem um curto, né? O curto ele só pode estar naqueles capacitores porque eu sei que não é PMIC. O PMIC ele vai ter até o limite, provavelmente ele tem uma condição ali em que ele consegue prover até determinada corrente, e depois ali ele desabilita, né, o switch, né, ele tem uma parte ali que faz o chaveamento, então ele provavelmente desabilita ali. Provavelmente esse diodo ele também está rompido. Esse diodo não, esse indutor. Aqui, ó, se a gente verifica, ele está rompido, né? Porque como ele está ligado com a linha VPH, se ele não tivesse rompido, o celular não ligaria. Por quê? Porque a gente tem um curto, né? Tem um curto ali, não é uma fuga, é um curto. Então, qual vai ser o processo? Substituição desse indutor, porque ele abriu. Substituição do diodo, porque ele provavelmente está saturado, né? Olha a corrente. Passou uma corrente tão alta ali pelo indutor, né? E consequentemente pelo diodo, que o indutor rompeu. Outro ponto aqui, pessoal, aproveitando o momento, a gente acabou de tirar essa fita metálica aqui do aparelho, certo? Se a gente tira a fita metálica e analisa ela aqui embaixo, esse retângulo, esse quadrado cinza é um thermal pad, certo? Ele tem um PMIC aqui embaixo, vamos ver se tem thermal pad também, não tem, mas ele tem um PMIC aqui embaixo.
certo? Então assim, a gente vai fazer essa modificação na placa porque, ó, a gente acabou de tirar a fita, certo? Tiramos a fita. E agora, né? Vamos dizer que a gente arrumou o aparelho. Arrumou o aparelho, vamos montar assim? Não, pessoal. A gente tem um curso de finalização de placa, inclusive somos pioneiros aí, né? Então a gente explica como realizar a finalização de placa. Então a gente vai colocar, no caso aqui a gente vai colocar pasta térmica e outra fita metálica para realizar a blindagem eletromagnética e ajudar no processo de dissipação de calor da CPU. Certo? Então o celular não vai ficar assim, vamos dizer assim, não vai perder essa questão, porque se o fabricante, né, colocou um thermal pad ali em cima da CPU e uma fita metálica depois, é porque tem um motivo. Além disso, o valor do curso, né, ele é bem baixo e ali você pode ter uma noção ali de como é o nosso padrão de trabalho, certo? Então os capacitores citados estão aqui, ó. Tem esses dois, né, um aqui no canto, então a gente vai realizar mais um corte, né, nessa região aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, para a gente ter espaço para trabalhar. Sinceramente, pessoal, eu gosto bastante de trabalhar com a micro retífica. Não gosto de rasgar a blindagem, essas coisas, por conta do aspecto que fica depois, o acabamento fica um pouco mais complicado de ser feito. Então a gente sempre corta muito blindagem. Remover blindagem também no calor é algo bem complicado. Eu não costumo recomendar, porque se é um celular molhado você perde evidências, você faz alteração da placa, então não recomendo. Quando for usar a micro retífica, né, pessoal, sempre usar óculos de segurança, né? Umas 2 vezes esse disco já estourou e bateu exatamente no óculos de segurança, né? Então assim, não compensa mesmo. Por mais rápido que seja o processo que você for efetuar aí, não compensa ficar sem um óculos de segurança. Mas se você achar, é rapidinho, pessoal, nesse rapidinho aí pode dar um problema muito grande e ter que levar isso daí pro resto da vida. Então realmente não compensa. Então eu deixei certinho aqui já a região. Aparentemente o capacitor em curto, esse daqui, ele tá com uma coloração diferenciada, mas sinceramente eu nem pretendo investir nisso, descobrir qual capacitor, porque eu vou trocar os 3 capacitores que estão aqui. Não tem, assim, motivo para eu tentar identificar qual capacitor que está problemático. E vejam só, né, quando a gente conhece como é a topologia ali do circuito, a gente fala, não, depois desse diodo aqui costuma ter um capacitor, né? E aqui, enquanto eu gravava o vídeo, eu pensei, mas assim, se não tiver o capacitor, eu tava começando a aceitar a opção de não ter o capacitor. Falei assim, quem é que tá alinhado com terra, né? Quem é que tá em curto? Não teria essa opção. Então, assim, tem que ter o capacitor e uma placa sucata ajuda, né? Porque, assim, no Born Schematic não tem. Ele não fala, ele não te dá essa informação. Né? Mas com o auxílio do Born Schematic, né? Com um pouquinho de informação que ele te deu ali, mais o seu domínio que você tem sobre a plataforma, né? Que você entende, a sua experiência. Então, assim, é o que te falta, entendeu? Então, assim, o Born Schematic, ele ajudou bastante nesse processo, né? Ele já mostrou ali onde estavam as linhas e tal. E eu sabia que tinha que ter um capacitor após o diodo, então eu fiz a procura dele, né? De acordo com minhas estratégias aqui. Bem, vamos trocar esses capacitores, né? Fazer a substituição deles. E assim que a gente remover esse capacitor, a gente já verifica se tem curto. Se o curto ainda vai continuar. Pessoal, eu tive problema na minha estação Quick 861DW e comecei a usar a Quick 2008. Né? E como vocês sabem, a gente faz bastante processo de CPU, essas coisas, e é incrível como a Quick 2008 ela é boa, assim, é incrível mesmo, né, pelo valor dela, o que ela entrega, assim, é realmente impressionante. E vamos assim, é isso que a gente sempre espera, né, das ferramentas, que ela entregue muita coisa. E a Quick 2008 ela entrega muita coisa. Eu digo isso porque eu trabalhei toda a vida com a 861, né? Toda a vida não, né? Depois que eu saí da Icaro, né, eu comecei com a Quick 861. Vamos ver se ela é esse capacitor aqui, que tá no curto. E a Quick 861, assim, ela é excelente, né? Aí eu tive problema com ela, comecei com a 2008, assim, eu não tenho o que reclamar da 2008.
Então aqui, pessoal, o curto ele já saiu. Né? Então aqui é a linha de catodo mesmo, né? De alimentação ali. Desculpa, pessoal, a linha de anodo, né? Então é a linha de anodo, né? É o positivo, certo? Aqui já não tem mais o curto, ó. Certo? Do outro lado é ground, aqui não tem mais curto. Mas de qualquer forma eu vou trocar esses capacitores, porque a gente quer prevenir qualquer espécie de problema, né? Mas aqui já foi o suficiente para sanar a questão do curto. A Quick 2008 ela é um pouco mais lenta, né? Mas não é um grande problema isso. Com o tempo a gente, vamos dizer assim, acostuma a trabalhar dessa forma. Mas é uma excelente ferramenta. Para quem estiver começando, imagino que não tem investimento melhor, devido ao custo dela, né? Pronto, os 3 capacitores removidos. Agora eu vou trocar a liga dessa solda aqui, para que não me dê tanto trabalho na hora de colocar os outros componentes, para que eu tenha que usar uma temperatura mais baixa, para que eu não fique tanto tempo aquecendo a placa, né, igual eu fiquei aqui agora. Então é isso. Agora eu jogo o calor aqui na placa por cima, enquanto isso aquece a placa embaixo, certo? Os 2 capacitores eles ficaram unidos, né, de forma paralela, mas isso não tem grandes problemas, né, porque os capacitores já estão em paralelo, então assim, a gente não vai insistir nesse detalhe. Então o capacitor na linha a gente não curto na linha a gente não tem mais, certo? Agora é só substituir essas partes aqui. A gente protege o FPC, né, até da sucata, né? A gente protege porque sabe como é que é, né? Um dia vai precisar desse FPC e ele vai estar derretido aqui, então não compensa. Então vamos tirar primeiro da placa problemática, certo? O indutor já foi, agora o diodo. Certo, o diodo também aqui. Certo, agora eu vou aquecer mais uma vez aqui para garantir que está tudo muito bem conectado, né? Aqui eu só encostei para não manter muita estação de ar numa posição dificultosa. Então certo, tá bem alinhado, né? Aqui a gente já pode tirar a fita. Tirar essa chapinha de proteção aqui, né? Que eu coloquei para não aquecer tanto a memória. Aproveitar que a placa ela já está morna. Então já vamos fazer a limpeza do fluxo que a gente utilizou, né? É bom que a gente deixe um aspecto bem bonito na placa, né? Não fica aquele resíduo do fluxo, certo? Esse fluxo ele é muito bom. Não é o Antet, né? Eu costumava usar o Antet, eu parei de usar o Antet, estou utilizando, acho que é Mob 39, e ele quase não deixa resíduo, ele deixa um pouco de resíduo. Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais ali no acabamento da placa, né? Na limpeza, essas coisas, por uma questão de estética, né? De padrão de trabalho. Então, de novo, tá o multímetro aí, certo? Então a gente vai analisar novamente aquele exato ponto que a gente tinha falado anteriormente, né? Aqui, antes ele estava acusando curto, certo? E agora? Vamos ver. Agora acusa 253, né? Ele vai aumentar um pouquinho, né? De acordo com a temperatura da placa, mas já não é um curto mais. Você já vê um cenário bem diferente. Depois de procedimento, é sempre bom conectar o aparelho na fonte com uma corrente controlada, para ver se não ocorreu nenhum problema, né? Porque isso pode ocorrer, certo? Aí você evita de conectar a bateria ali no aparelho que, por exemplo, estaria em curto.
Então aqui na fonte, então quando a gente coloca na linha VBAT, né, alimentação da fonte, dá um pequeno consumo, é normal que os capacitores estão descarregados, mas não tem grande problemática. Aqui eu já considero que tá tudo certo, né, em relação ao backlight, óbvio, né? O celular ele tem muitos setores, né, ele precisa ser testado por inteiro, né, que é o checklist. Mas a gente vai focar num ponto, né, que era o backlight, o principal problema ali. Então, conectado. E é isso, né? O aparelho está usando bateria baixa. Vamos colocar ele aqui para carregar. Está carregando, né? Então é isso, né? A gente pode ajustar o backlight, ó, funciona normalmente o backlight, certo? Você já consegue ver o modelo certinho dele aqui, a gente viu pela tampa. Então tá aí. Então é isso, né, pessoal? O aparelho, ele tava ali, o cliente provavelmente ele considerava o celular como não liga, né? Foi essa a mensagem que ele mandou pra gente. É um reparo assim, para quem tem especialização, não é algo muito complexo de ser feito, tá? Não é algo muito dificultoso. Porém, você precisa ter uma certa experiência ali, né? Então, assim, a manutenção de celulares, esse setor é um trabalho muito especializado, pessoal. Assim, realmente não é simples. Algumas pessoas aí colocam, né, como se fosse simples, né, pela questão de venda de cursos, essas coisas, né? Só que não é, né? É um trabalho especializado. Né? Então, assim, quando você leva o seu aparelho para um local que está preparado para lidar com a situação, é quase 100%, né, de que vai ser resolvida a questão do problema do celular, né? Agora, quando você não faz essa pesquisa, né, e ali acaba levando para um local onde não tem especialização, a gente sabe, né, como é a questão de prestação de serviço, então assim, o pessoal destrói celular por aí, então é bem complicado, né? O pessoal realmente, às vezes, realiza procedimentos que não são muito técnicos. Aí dificulta depois a manutenção, isso é quando ela não é inviabilizada. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a dimensão desses componentes, para que vocês tenham uma ideia, né? Porque no microscópio parece grande, mas são componentes bem pequenos, né? Então foram esses daqui, né, os capacitores, né, substituídos. Esses aqui eram os capacitores que estavam em curto, né? Então aqui a gente tem o diodo, o indutor e os capacitores. Aqui a gente tem um grão de feijão, para vocês terem ideia, né, da dimensão desses componentes. Certo? E aqui a gente tem um grão de arroz. Né? Então ficou aí, né, para vocês terem uma noção, né, de como é que é. Então, assim, são coisas muito delicadas, são coisas muito pequenas, são essas problemáticas aí que tornam a manutenção em smartphone um trabalho bem especializado. Então é isso, pessoal. Conte com o serviço especializado e de excelência. Conte com a Máxima Assistec, a solução existe.